Vamos falar mais um daqueles termos teológicos difíceis, né? Ordo salutis. Hoje nós estamos falando sobre a ordem de salvação, né? Cada semana que a gente aparece aqui, a gente fala uma coisa diferente, né? É grego, é hebraico, agora é latim, né? Mas porque esses termos eles têm a capacidade de resumir conceitos muito longos em pequenas expressões. Então, a ordem de salvação é o que foi apresentado hoje para a gente. Já está lá. Beleza. Nós podemos ver aqui que já foi trabalhado com os irmãos. Deixa eu ficar do lado de cá. Se eu ficar do lado de cá, pega? Beleza. O André e o Walter já trabalharam com a gente a eleição, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção. E agora eu vou trabalhar com vocês esses últimos 3 pontos aqui: santificação, perseverança e glorificação. Eu peguei esse texto de 2 Coríntios 3,18 de uma versão portuguesa da Bíblia chamada O Livro. Vou ler para vocês aqui. E nós cristãos, sem véu de espécie alguma sobre nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus. E vamos nos tornando cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Você pode ver que é o português de Portugal mesmo. Eu gostei dessa versão porque ela é clara ao dizer o que é o processo de santificação. Depois que nós somos regenerados, depois que nós somos justificados, começa então um processo de santificação na nossa vida. Esse processo ele é startado lá no momento da regeneração, vai se desenvolver, obrigado, irmão, ao longo de toda a nossa vida e vai se encerrar lá na glorificação, que é uma outra etapa. E no que consiste o processo de santificação? Quando a gente é regenerado, e isso o André falou, acontece um ato único, inequívoco, que rompe com as cadeias do pecado, e nós, a partir desse momento, somos livres da influência do pecado e podemos, então, passar por um processo de justificação. Então, nós somos livres do pecado e não somos mais escravos do pecado. E temos, então, a partir desse momento, uma caminhada no nosso dia a dia, onde nós, em parceria com Deus, vamos tentando nos tornar mais semelhantes com Cristo. É isso que é a definição que está aqui, ó. A santificação é uma obra contínua, de caráter moral e espiritual, que ocorre na vida do crente, quando este de fato se torna mais livre do pecado e mais semelhante a Cristo. A santificação é o Espírito Santo concretizando na vida do cristão a redenção que já foi consumada por Cristo, amém? Existe, e aqui eu vou fazer uma pequena separação aqui para a gente. São muitas palavras, muitas vezes parecidos os conceitos, e a gente vai começando a confundir, né? A gente já falou sobre tantas coisas aqui, então vamos voltar um pouquinho atrás só para diferenciar o que é santificação do que é justificação. A justificação foi tratado pelo André. O que é a justificação? Ele dizia que justificação é uma posição legal, o que é como se Deus tivesse sentenciado: você, a partir de agora, é justo. O pecado, você já está livre do peso do pecado, dos pecados pretéritos, dos presentes e até dos futuros. Já a santificação, ela é uma condição interna nossa. Ela é o nosso processo individual de santificação, o nosso processo individual de busca pela semelhança de Cristo e abandono, mortificação das obras da carne. A justificação ocorre uma vez só. Jesus não volta todo dia, morre na cruz para salvar a gente todo dia. Ele fez isso uma única vez e é suficiente. A nossa santificação ela continua durante toda a nossa vida. A justificação é uma obra exclusiva de Deus. Nós não somos capazes de nos justificar, ao passo que na santificação existe uma cooperação humana. A justificação ela é perfeita nessa vida e a santificação não. O processo de santificação, muito embora nós sejamos convocados a viver uma vida santa, nós jamais vamos ser totalmente santos. A santificação jamais vai ser perfectibilizada durante a nossa vida. Nós só vamos completá-la na nossa morte. Isso vai ser abordado mais para frente. E a justificação é idêntica para todos os cristãos. Jesus morreu por todos indistintamente. E a santificação varia conforme o cristão.
Cada um tem uma busca diferente, cada um enfrenta dificuldades diferentes na sua vida cristã e cada um vai crescer, vai se santificar mais que o outro. Então isso vai variar entre cada indivíduo. Os estágios da santificação. Opa, quase. O início da santificação, ele vai coincidir com a regeneração. Perceba que essas fases que a gente citou lá no começo, da Ordo Salutis, elas muitas vezes elas vão se sobrepor e algumas vezes elas vão iniciar numa fase e terminar só na outra. Nós estamos falando aqui de santificação, mas o processo de santificação iniciou aqui, na regeneração. Aí, durante a santificação, um processo vai continuar durante a nossa vida e vai terminar aqui na glorificação. O início da santificação marca, então, esse rompimento definitivo com o poder do pecado e uma reorientação dos nossos desejos para que a gente não mais seja dominado pelo pecado. Então, nós vamos receber poder para vencer os atos e os padrões de comportamento pecaminosos que a gente tinha. É interessante a gente fazer a leitura desses versículos, e hoje, já que o tempo já foi uma aula meio cansativa e comprida, para vocês não dormirem, eu vou pedir que vocês estejam participando da aula lendo, que assim a gente fica mais atento. Marcão, você lê para nós aí Romanos 6,18. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Amém. E o irmão Reginaldo, 1 João 3,9. Se conseguir ler aqui, irmão. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Amém. Então, a Bíblia ali deixa em dois trechos diferentes, dois versículos diferentes, nós vemos que nós estamos libertos da escravidão do pecado e nós já estamos, então, vivendo uma vida diferente em Deus. Então, a gente não pode continuar a pecar. Não quer dizer que nós estejamos livres de pecar, mas aquele viver em que nós éramos conformados com o pecado não vai fazer mais parte da nossa vida. Então, irmãos, eu faço um alerta. Se quando acontece alguma coisa na sua vida que você sabe que é errado, quando você pisa na bola, quando você peca, quando você age de uma maneira que você sabe que desagrada a Deus, se isso não te incomoda, se isso não te causa uma profunda decepção com você mesmo, tem alguma coisa errada. Porque a partir do momento que nós somos regenerados e passamos por um processo de santificação, o mínimo que se espera de nós é que a gente sinta nojo do pecado. É que a gente se arrependa imediatamente quando a gente localiza uma área da nossa vida que está maculada pelo pecado e busque a ajuda de Deus para que a gente se liberte, se purifique, mortifique essa obra do pecado na nossa vida e continuemos na nossa obra de santificação. Amém? A continuidade da santificação, como a gente já tinha falado, a santificação ela vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. A partir do momento que a gente foi regenerado, até que a gente morra, nós já estaremos passando por um processo contínuo de santificação. A tarefa do cristão, nesse período, é buscar crescer nessa santificação, crescer em santidade, como antes a gente crescia no pecado. E tem um versículo que é Romanos 6,19, quem está com o microfone aí? É o Reginaldo, aqui. Passa para o Saulo ali, vou pedir para o Saulo ler também. Vamos saltear todo mundo aqui. Romanos 6,19. Você pode ler para nós, por favor? Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixavam escravizar pela impureza e pela maldade, o que os faz afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Amém. Então, essa passagem de Romanos 6,19, ela é muito clara para a gente. Assim como antes, quando a gente não era regenerado, nós vivíamos cada vez afundando mais no pecado, agora nós somos chamados a viver uma vida em que cada vez a gente se aprofunde mais no relacionamento com Deus, na vida com o Espírito, na nossa vida devocional, na oração, no jejum, no exercício das disciplinas espirituais. Assim como uma palavra pesada, mas assim como antes a gente chafurdava no pecado, agora a gente vai ter que mergulhar no Espírito, mergulhar na presença de Deus e buscar a nossa santidade.
como eu dizia, isso não quer dizer que nós não pecaremos. O pecado, ele infelizmente está presente na nossa vida. 1 João 3,9, a Denise pode ler para nós, por gentileza? Se conseguir ler ali, fica... Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Amém. Não vai fazer mais parte da nossa vida essa indulgência com o pecado, né? O evangelista João, ele ensina que aquele que é nascido de Deus não tem mais pacto com o pecado. E também, aí a gente fica naquela dúvida, gente, agora eu fiquei, né, com 10 tipos de medo, né? Lá já foi falado que tem gente que é eleita e tem gente que não é. E agora, como é que eu sei se eu sou eleito ou não? Agora até eu estou na dúvida, né? Será que eu ainda estou, se eu sou regenerado, não sou? Mas, irmão, se você já tem essa preocupação, é sinal de que você já foi chamado, você foi eleito. E se você quer ter certeza se realmente você está caminhando nesse processo de santificação, é muito fácil. Nós temos uma receita boa ali no livro na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Juliana pode ler para nós aqui, onde a gente está falando sobre o fruto do Espírito. Pode ler. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. O fruto do Espírito decorre da presença e do atuar do Espírito Santo dentro de nós, né? Então, a partir do momento que a gente quer averiguar se a gente está caminhando bem, a gente analisa assim, se o André usou uma expressão interessante, ele falou as facetas deste fruto. Irmãos, você tem que buscar se na sua vida você tem amor, se você tem alegria, se você tem paz, paciência, amabilidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade. Todas essas são marcas de pessoas que crescem espiritualmente, que estão passando efetivamente por um processo de santificação. Irmãos, até agora está todo mundo aqui comigo? Tem alguma dúvida sobre santificação? Alguém quer fazer nesse momento alguma pergunta? Eu vou aproveitar para abrir os momentos de pergunta ao longo do estudo, porque assim, às vezes eu estou no começo, sai uma pergunta, você deixa para o final, você esquece. Então, se alguém tiver alguma dúvida agora, aproveita. E vamos para a conclusão da santificação. A conclusão é, deixa eu ver, 1 João 1,8, Adma, pode ler para... Isso. O Walter ficou tão emocionado com a Juliana lendo que ele levou até o microfone embora. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, mesmo que não vivemos na verdade. Amém. Então, mesmo que a gente esteja passando pelo processo de santificação, ainda assim restará pecados na nossa vida, né? A gente não está perfeitamente perfectibilizado, e isso só vai acontecer depois da nossa morte. Então, a santificação é um processo que será completado quando a gente morrer. Aí agora, lembra que eu falei lá no início que a gente vai começar a recuperar coisas das primeiras aulas e dar já uma pincelada na próxima? Agora a gente chegou num tema em que a gente vai precisar de conhecimentos lá das primeiras aulas. Quando a gente falava da doutrina do homem, a gente falou que o homem ele era composto de uma parte material e uma parte imaterial. Quem estava aqui lembra disso? Quando a gente morre, acontece o quê? Se separa a parte material e imaterial, a parte material, né? O nosso corpo vai sepultado ou cremado, dependendo de como for a sua escolha. E se você era regenerado, você vai encontrar Deus, a sua alma, a sua parte imaterial, a sua alma ou espírito, ou alma e espírito, dependendo se você é dicotomista ou tricotomista. Vocês lembram? Então vai lá. Então, como nós sabemos lá em Hebreus 12, 23, que nada impuro pode adentrar a presença de Deus, então, se você ler lá em Hebreus 12, 23, você vai ver que nós vamos ter, então, um aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, a primeira etapa de santificação vai ser concluída no nosso espírito, quando o nosso espírito for aperfeiçoado depois da morte. E, finalmente, uma segunda etapa, porque a santificação não pode deixar o corpo para trás,
Aí nós vamos falar de escatologia individual, tema da próxima aula. Quando Jesus voltar e houver a ressurreição dos mortos, este corpo vai ser glorificado e então, junto com aquela alma, você vai ter o processo completo de santificação finalizado na sua vida, já na glorificação. Alguém tem dúvida quanto a isso? Ficou claro? Amém? Então, eu vi uma vez um amigo meu perguntou, então pode ser possível que se eu estiver vivo quando Jesus voltar, eu não vou passar pela morte, certo? Então eu vou ser plenamente santificado estando vivo? Não, porque o corpo não vai ser o mesmo, ele vai ser glorificado. Não vai ser esse mesmo corpo aqui. Entenderam? Tem um desenho aqui bem bacana, que ele vai explicar agora de forma bem desenhadinha como que é esse processo de santificação. Então a gente era escravo do pecado, não tínhamos parte com Deus aqui, nós não éramos cristãos. Aí vem a regeneração, a conversão. Perceba que de uma hora para outra nós somos justificados. Já passamos para outra categoria, que é o crescimento em santidade. Aí esse crescimento é a nossa vida cristã. Ela é cheia de altos e baixos, até que vem a morte, aí acontece a perfectibilização do processo de santificação e depois, na vinda de Jesus, o corpo também é perfectibilizado. Então, isso aqui é mais ou menos um gráfico de como acontece na nossa vida. Existe um processo cooperativo de santificação, vou dar mais uma aceleradinha aqui, porque a santificação ela tem o papel de Deus, porque é Deus que vai conduzir essa atividade. Eu queria que o Juliano está com Bíblia aí, Juliano? 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O próprio Deus vos santifique. Então nós vemos que não basta a nossa vontade de ser santos. Precisamos que Deus nos ajude nesse processo. Aliás, aqui eu vou abrir um princípio, vou abrir um parêntese aqui. Eu estava conversando com um colega meu e ele me dizia assim que ele tinha um pé atrás com pessoas de igreja reformada, principalmente assim quem tem essa linhagem mais calvinista. E ele dizia assim, eu acho que vocês que são reformados, vocês não têm humildade. Sabe? Eu falei, irmão, o verdadeiro calvinista, a pessoa que entende que você não tem mérito para nada, que até a sua fé quem te dá é Deus, que você no processo de santificação depende mais dele do que de você. Irmão, se você não tiver humildade para reconhecer o tamanhinho que você é e reconhecer que você depende inteiro de Deus, cara, se você não for humilde, você não pode ser outra coisa. Então, eu creio que se tem uma lição que fica de tudo isso que o André falou, que o Walter falou hoje e que eu estou falando agora, é que a gente tem que ser humilde, porque não há mérito nos nossos esforços. A gente luta em vão. Não é que nós não devamos buscar o nosso desenvolvimento espiritual, mas a gente tem que reconhecer que se não for a mão de Deus, a mão de Jesus nos sustentando e nos levando até a redenção final, sozinho, não há jeito, não há saída. Amém? Voltando aqui para o processo de santificação, Filipenses fala, que Filipenses 2:13 diz que pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então nós queremos ser santos, então Deus vai atender o nosso desejo de santidade, nos fortalecendo para que a gente seja também santo. E aí entra a participação do homem no processo de santificação. É o mesmo versículo aqui, o 1 Tessalonicenses 5:23, mas quem está com o microfone aqui, Walter, você lê então para nós? Aproveitar para você não sair andando assim, senão você vai perder muitas calorias. Apesar do seu projeto para a Copa do Mundo, você perder alguns quilos, né? Colossenses 1:10. 1:10. Tá lá. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. No versículo anterior nós vimos que o Deus da paz vos santifique em tudo.
E agora que a gente deve aprender a conhecer a Deus cada vez mais. Então nós vemos que o ser humano, nesse processo cooperativo de santificação, ele tem um papel passivo e um papel ativo. O papel passivo: Deus me ajuda no processo de santificação, porque sozinho eu não consigo. Um papel ativo: a disciplina, a prática, a prática das disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, a comunhão, vir à igreja, estudar a palavra. Isso é a nossa parte, a parte ativa no nosso processo de santificação. Amém? Essa foi a parte fácil. Agora a gente vai entrar... Agora, mais uma paradinha. Alguma dúvida? Guardar as perguntas para o próximo tema, né? Eu sabia. A perseverança dos santos. Eu prefiro uma outra expressão que o R.C. Sproul usa, que é a preservação dos santos. Porque quando a gente fala de perseverança dos santos, cai naquela história que a gente falou anteriormente, né? De que pelos nossos méritos a gente vai perseverar. Quando, na realidade, quando a gente fala de preservação, já dá a ideia de que é realmente Deus que vai estar cuidando de nós para que a gente chegue até o final e conclua a nossa caminhada com êxito. Aí aqui, nós já vou fazer um alerta aqui, que o Walter já fez também no começo, é que tem irmãos que vieram de uma vertente diferente de doutrina nossa, que não são reformados ou são reformados, mas são adeptos aí da teoria arminiana, vão ter alguns entendimentos diferentes, e nós vamos tocar num ponto nevrálgico aqui, que é um verdadeiro axioma dentro da teoria da doutrina reformada, que é a perseverança ou preservação dos santos. Existem duas frases que elas precisam ser conjugadas para que a gente entenda o que seria a preservação dos santos. Então eu gostaria que todos lessem juntos as duas frases que estão ali, para que a gente possa entender juntos o significado disso. Vamos ler a primeira ali, ó. Todos conseguem enxergar a primeira? Aproxima então. Vamos lá, a primeira frase ali, ó. Todos os que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. Aí a segunda frase. Somente aqueles que perseverarem até o fim eram verdadeiramente nascidos de novo. Eita, né? Agora que já era um monte de dúvidas e às vezes alguns questionamentos. Porque a palavra ali é categórica. Todos que verdadeiramente nasceram de novo vão ser preservados até o fim. Se alguém ficou no caminho, é porque ele não era regenerado. Pesado, mas é bíblico. Infelizmente, profissão de fé não significa salvação. Infelizmente, haverá casos de pessoas que andaram com a gente, estiveram aqui dentro, falava como crente, se comportava como crente, cantava como crente, mas não eram regenerados de verdade. E um dia vão se afastar, vão cair. Significa que eles perderam a salvação? Não. Eles, infelizmente, não eram salvos. Não eram verdadeiramente regenerados. E como nós sabemos que isso acontece dessa forma? É uma sentença que está lá em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Vou voltar lá no primeiro slide, tá? Quem tem labirintite não olha, porque senão vai começar a rodar e não é no manto, vai ser no... Todos aqueles que... Aqui, ó, a expressão aqui que o versículo fala é predestinou, mas predestinar é sinônimo de eleição. Todos aqueles que ele elegeu, ele vai justificar. E todos aqueles que ele justificou, ele vai glorificar. Então, você percebe que é inevitável que se você subiu esse primeiro degrau aqui, você vai chegar no último?
Percebe isso? Então, nós de qualquer forma vamos perseverar. Porque se a gente subiu o primeiro degrau, foi eleito, chamou, regenerou, converteu, justificou, adotou, santificou, perseverou, glorificou. É inevitável essa volta, esse retorno. Na nossa apostila, o Walter elencou uma página inteira de textos, vocês podem estar olhando aí, com vários textos bíblicos em que a gente vai estar suportando, que vão dar suporte a essa visão. Por quê? Porque como a gente tinha falado daquela outra visão teológica, a visão de Jacobus Arminius, o arminianismo, ele acha que salvação pode ser perdida. E quando a gente adota essa visão calvinista, reformada, nós temos que os verdadeiros cristãos nunca perderão a salvação. Porque uma vez iniciada a obra, ela não para, porque foi Deus que iniciou, e o que Ele inicia, Ele conclui. Não depende de nós. Amém? Só que, pelo avançar da hora e pela quantidade de assunto que já foi tratado, eu sei que vai ser muito cansativo para vocês, fica de tarefa de casa, ler todos esses textos, porque eles falam por si mesmos. Se você ainda tem alguma dúvida se existe ou não alguma forma de você perder a sua salvação, leia esses textos, que eu tenho certeza que o Espírito vai falar com vocês e vocês vão compreender, vão ter clareza de que não é assim que funciona na prática. Uma vez salvos, sempre salvos. Deixa eu ver. Já falei sobre isso aqui, vou avançar. Vou deixar apenas uma advertência aqui. Lembrando ali do exemplo de Judas Iscariotes, né? Ele andou com Jesus mais perto do que a maioria, e nós sabemos qual foi o fim dele. E João também já dizia lá em 1 João 2,19, que eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém. Bom, isso não quer dizer que nós tenhamos uma licença implícita para pecar. Isso não é vale night. Não é porque você não perde a salvação que você vai sair por aí fazendo e acontecendo. Eu sei que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não é esse o sentido do versículo, né? Não vamos exagerar. E também, o verdadeiro cristão, se ele realmente está nesse processo de santificação, como a gente já enfatizou bastante no começo, ele próprio vai sentir nojo do pecado, ele não vai querer continuar nessa vida de pecado. Então, o verdadeiro crente, ele não vai correr esse risco de achar que tem uma licença implícita para o pecado. Amém? Já estamos caminhando fortemente para o final. Falta só mais uns 40 minutos. Brincadeira, irmãos. Agora, alerta de spoiler. Na apostila de vocês, tem um tema chamado morte e estado intermediário. Beleza? Morte e estado intermediário são assuntos que, mais uma vez, como eu disse para vocês, vão começar a se sobrepor. Tem muito a ver com coisas do que já foi dito, mas a melhor forma, entendemos nós, de tratar esse assunto é lá na escatologia individual. Então, no mês que vem, repito, dia 19 de novembro, às 14 horas, e não às 14h30, nós estaremos aqui para estudar escatologia. E vai ser escatologia individual e escatologia cósmica. Nós vamos tratar da redenção do homem e da redenção do mundo. Lá, nós vamos tratar do tema morte e estado intermediário. Nós vamos falar das diversas teorias a respeito da morte. Qual a natureza da morte? Como surgiu a morte? A morte tem um início, tem um fim. O que acontece depois da morte? Existe purgatório? Não existe? Como surgiu essa teoria? E sono da alma? Que história é essa de aqueles que dormem? Como funciona tudo isso? O que tem na apostila já é um aperitivo e já é suficiente para aquilo que a gente precisa hoje, que é para a nossa construção aqui do nosso raciocínio no programa de hoje. Mas, como a gente vai ficar repetitivo, se quando chegar no mês que vem a gente tratar tudo isso de novo, então
Tarefa de casa, vocês vão ler aí a apostila, já são 2 tarefas. Gente, que a coisa está ficando pior, porque no começo vocês chegavam aqui e só ouviam, agora vocês estão voltando com tarefa. Você já tem 2 tarefas, já tem que ler as passagens a respeito da impossibilidade da perda da salvação, e já tem a tarefa de ler aqui sobre morte e estado intermediário. Agora sim, finalizando, vamos para o estágio final, a glorificação. Quem se voluntaria para ler o nosso último versículo do dia, Romanos 8, 22 e 23? É Patrícia? Patrícia. Romanos 8, 22 e 23. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Amém? Como eu disse lá no início, a glorificação é o estágio final de santificação e é a etapa final do processo redentivo. Quando a gente começou aquela escadinha lá, tem 9 degraus, a glorificação é a última. E a glorificação, ela é multidimensional. Ela vai envolver o aperfeiçoamento individual do crente, no momento em que você morre, envolve o aperfeiçoamento do corpo de todos os crentes na volta de Cristo, porque no momento em que você morre, a sua alma é aperfeiçoada e encontra a Deus, certo? Que a gente já falou lá atrás na glorificação, na santificação. Depois envolve uma redenção, um aperfeiçoamento do corpo de todos os crentes, porque quando Jesus volta, há a ressurreição dos mortos e os corpos são transformados. Mas envolve, e aí é uma coisa que passa batido muitas vezes, envolve a transformação de toda a criação. O processo de redenção não é o processo de redenção apenas do ser humano, é o processo de redenção de toda a criação. A gente volta de novo lá naquela aula que a gente falou sobre o pecado e também na aula que a gente falou sobre o ser humano. Lembra que a gente falou, e até foi acho que eu mesmo que falei, sobre a Imago Dei. Nós falávamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado adentra ao mundo e ele traz consequências catastróficas, dentre elas a perda da Imago Dei, ou essa distorção da Imago Dei, e um impacto sobre toda a criação, de modo que no versículo em que a Patrícia leu, a gente vê que toda a criação geme, esperando pela redenção. Então, quando essa redenção finalmente se concretizar, na glorificação, não somente nós vamos ter a recuperação da nossa Imago Dei, vamos finalmente nos tornarmos mais parecidos com Cristo, mas também toda a criação será restaurada. Por isso nós vamos estudar lá no mês que vem sobre os novos céus e a nova terra. Amém?